e serão saciados. Hoje nós estamos com um visitante especial, o Padre Luiz Paulo. O Padre Luiz Paulo, que é da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, né, lá em Mãe Luísa, que também celebra na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, escravo de amor da Virgem Maria. Vem aqui falar conosco sobre fome e sede de justiça. Então você que está aí, chama a família, junta todos diante da telinha e vamos discutir sobre esse tema tão importante para os consagrados da Virgem Maria e para aqueles que desejam se consagrar. Vamos para um breve comercial e consagra-te, consagra-te. A Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus nasceu para proporcionar a você um encontro com Jesus Cristo por meio de sua mãe, Maria Santíssima. Se você faz parte de alguma comunidade pastoral ou serviço, marque seu retiro conosco. Diversos retiros nos meses de fevereiro, março, abril, retiro de Semana Santa, junho, retiro para jovens namorando em Deus. Maiores informações, www.discípulosdaMãeDeDeus.com.br. Então você que está nos assistindo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São Luís Maria Grion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 48, ele nos coloca como uma guerra espiritual. Fome e sede de justiça é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E os escravos de amor da Virgem Maria, os consagrados, as almas escolhidas, serão escolhidas para lutar contra o inimigo de Deus. Surgirão de todos os lados, esclarecidas pela luz da Virgem Maria, pela luz do próprio Deus, alimentados pelo seu leite, conduzidos pelo próprio Espírito de Deus, sustentados pelo seu braço, que arrastarão todo mundo a ter uma verdadeira devoção, para ter um verdadeiro entendimento de um combate espiritual, para conseguirmos fome e sede de justiça. Então o Padre Luiz Paulo, que está hoje conosco, um escravo de amor da Virgem Maria. Então, Padre Luiz Paulo, para Jesus, o que era esta fome? O que é sentir fome? Sentir fome é sentir a necessidade de algo que vem para trazer a vida, para que a vida possa continuar. A fome é sempre a necessidade de vida. Jesus, ele quer saciar a vida do homem. Jesus, ele quer dar ao homem aquele alimento que fortalece, que dá plenitude ao homem. Fome e sede de justiça é, sem dúvida, fome e sede de plenitude. É fome e sede de Deus. É fome daquilo que faz o homem ser mais homem. E o homem é mais homem, a pessoa é mais pessoa quando ela faz esse encontro pessoal com Jesus. E Jesus o alimenta com a palavra e o alimenta na Eucaristia, que é o alimento do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. Pois é, então, fome e sede de justiça. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2426, ele fala sobre a vida econômica. A Igreja se preocupa com a nossa vida econômica, que a vida econômica, ela não visa somente multiplicar os bens produzidos, ou aumentar o lucro, ou aumentar o poder. Na verdade, nós devemos ter uma vida econômica ordenada para o serviço das pessoas. A vida econômica, a justiça, os bens materiais, o poder deve ser direcionado ao homem integralmente. Saúde, escola, moradia, segurança, é justiça. Esta fome e essa sede, Jesus quer que nós recebamos. Então, Padre Luiz Paulo, me explique um pouco mais para nós, mais detalhado, sobre essa sede. Como Jesus se propõe a saciar essa sede do homem? Jesus, ele quer a justiça. E a justiça é, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, é cumprir aquilo que Deus pede. E Deus pede uma sociedade igualitária, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde a pessoa é reconhecida, não por aquilo que possui, mas por aquilo que ela é.
filho de Deus. Isso é o que você é. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem parte na herança de Deus, naquilo que Deus concede para toda a humanidade. A igreja, entendendo tudo isso que o próprio Deus revelou na sua palavra, a igreja se propõe no mundo a ser um sinal dessa justiça, onde todos têm lugar. Por exemplo, você olha os templos, as igrejas. Na igreja todos têm lugar, todos têm um lugar onde sentar, todos são alimentados com a mesma palavra, todos são alimentados com o mesmo alimento da Eucaristia e todos recebem de Deus a mesma luz para as suas vidas. Ou seja, na igreja há um espaço onde se vive a fraternidade. E a igreja quer ser para o mundo este sinal, onde não existe lugar para privilegiados, onde o excluído não tem vez. A igreja quer mostrar como sinal de salvação, povo de Deus. A igreja quer mostrar que é preciso que as relações entre as pessoas sejam relações fundadas no amor, na justiça, e a justiça traz a paz. Se vivemos num mundo sem paz, se vivemos num mundo de tanta violência, sem dúvida, a causa dessa violência, a causa dessa falta de paz é a falta de justiça. Justiça e paz se abraçarão, nos diz o Salmo. Quando isso vai acontecer? Quando os homens acolherem a Jesus verdadeiramente nos seus corações. É muito importante, a igreja se preocupa, Jesus se preocupa com essa justiça, a igreja se preocupa com essa justiça. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2439, nos coloca algo para reflexão, que as nações ricas têm uma grande responsabilidade moral em relação às nações pobres, que por si mesma não asseguram seus meios de desenvolvimento, ou quem sabe até foram impedidas disso por tragédias, por acontecimentos históricos, acontecimentos políticos. Na verdade, é um dever de caridade, de solidariedade, é uma obrigação de justiça que as nações, que os povos ricos provenham recursos para ajudar os povos, as nações pobres. Então, é nesta dinâmica. Nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Temos direito à mesma herança. Todos nós temos direito a essa mesma herança. Então, o Padre Luiz Paulo, qual a maior necessidade, então, que o homem possui? A maior necessidade do homem é, sem dúvida, a necessidade de Deus, de acolher Deus no seu coração, a necessidade de ser feliz. Deus fez o homem para a felicidade, Deus fez o ser humano para ser feliz, e Ele quer que essa felicidade aconteça. E Jesus nos diz: aquele que tem fome e sede de justiça, ele será saciado. E aí é importante entender isso, que Jesus, ele quer fazer isto acontecer, mas ele quer a participação do homem. A maior necessidade que o homem tem é a necessidade de Deus. Porém, não é a única. O homem precisa comer, o homem precisa se vestir, o homem precisa de moradia. A pessoa precisa que suas necessidades básicas sejam atendidas. E aí, os governos têm uma responsabilidade imensa. As nações, elas têm uma responsabilidade imensa nisso tudo. Por quê? Porque se a minha nação está bem, eu não posso ficar fechado apenas no meu país. Eu preciso ter um olhar global, até porque formamos a grande família humana, a família dos filhos e filhas de Deus. E essa família, Deus quer que ela tenha vida, que ela viva bem. E aí não só os católicos, os cristãos, mas todos os homens, independente da religião, independente do credo. Deus é pai de todos, não pai só de alguns, mas pai de todos. E como um pai, ele quer que os seus filhos estabeleçam relações de solidariedade, de partilha. Quando olhamos, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, a comunidade primitiva, a primeira comunidade cristã, diz o texto dos Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum. E tudo era posto em comum e cada um recebia aquilo conforme a sua necessidade. Todos
tinham vez e voz. Vivemos num tempo onde alguns têm voz, outros têm vez e muitos estão excluídos, estão à margem. E para esses que estão à margem, a igreja quer ser a voz, a igreja quer ser mãe e mestra. Mãe e mestra, essa é a missão da igreja, de todos aqueles que foram batizados. Porque você que foi batizado, você é membro da igreja de Cristo, você faz parte desta família, e você que faz parte dessa família precisa pensar como você está vivendo a partilha. Jesus nos chama a partilhar. É preciso fazer o que está ao alcance. Pensando globalmente, agir localmente. Eu me transformando, eu me tornando um homem melhor, um padre melhor, eu transformo a sociedade, eu transformo todo. Porém, quando não sou um bom cidadão, quando descumpro aquelas leis que favorecem a coletividade, aí não só eu estou agindo ruim, não só eu estou me diminuindo, mas a própria humanidade também está caindo. Então, que bom. Então, Padre Luiz Paulo, desde já, muito obrigado por esse primeiro momento, né? Mas devemos viver como Jesus vivia, fazer o que Jesus faria, como Jesus, como a Virgem Maria, como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Nós vamos agora dar um breve comercial. Então, você que está nos assistindo, convida os outros que estão em casa. Consagrados à Virgem Maria, precisamos viver esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, breve comercial, consagra-te. Então, você que está conosco no Consagra-te TV, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E você que é consagrado à Virgem Maria, você que deseja fazer a sua consagração. A Virgem Maria não foi omissa a este tema. Ela coloca na seu Magnífica, derrubou dos tronos os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias, exaltou os humildes. A Virgem Maria queria igualar a todos, né? Elevar os humildes, rebaixar os ricos, todos no mesmo nível. Interessante, também o evangelista Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, nos diz, Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem sacrificar a sua vida por mim, salvá-la-á. Então, Mara, você que está aqui conosco, como você associa estar saciado com fazer renúncias? Como funciona essa dinâmica do saciar e renunciar? Primeira coisa, renegar a si mesmo não significa que você não tenha valor, não é essa a questão. Mas o que você tem dado valor à sua vida? Aí você deve pensar se sim ou não renunciar. E até parece contradição, né, César? Que renúncia e também querer estar saciado seja diferente, mas não é contraditório. Perceba bem, se eu quero ser saciado, me dá a ideia do quê? Que eu quero ser farta, né? Assim, padre? Que eu quero me encher, que eu quero estar satisfeita. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente coloca, mas renegar, esvaziar-se. Esvaziar-se de quê? Daquilo que você não acha que seja necessário. Então, por mais que você pense que são diferentes, mas tem um sentido pleno entre essas duas atitudes. Nós temos que ver que o Senhor estava falando no Evangelho de São Marcos para quem? Não era para os bem-sucedidos. Ele não estava dizendo como você ganhar, ter poder. O Senhor estava falando aos bem-aventurados, de como ser os bem-aventurados. E quem estavam lá? Os discípulos de Jesus. Nosso Senhor é um dos grandes psicólogos de toda a humanidade, eu até diria o maior de todos. E Ele conhece a personalidade. Quando Ele escolhe aqueles discípulos, não significava dizer que aqueles homens eram bem estruturados, que eram sabios de mentes. Não, pelo contrário. Quanto tinha de decaído naqueles homens. Mas o que é que o Senhor faz? Dá uma oportunidade que eles conhecessem a verdade, que a personalidade deles fossem sendo restauradas, fossem sendo estabelecidas, entende isso? Então perceba, você ter que decidir o que você quer na sua vida é uma oportunidade que Deus te dá para você provar que você é um homem de Deus.
Então, no momento que eu tenho que me decidir o que eu quero, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que tomar decisões. E toda decisão de escolha, se você tem que escolher, isso acontece com você. Se você vai escolher alguma coisa, o que é que você faz? Eu só escolho quando eu tenho opções. Se eu não tenho opção, eu fico com aquilo mesmo. Na época primitiva, faziam comida no fogo, por quê? Porque era o que tinha. Hoje em dia, você tem tantas outras opções. Mas, se você vai fazer uma escolha, você vai decidir o que eu quero. E era isso que Jesus fazia com seus discípulos. Ele dava a oportunidade deles escolherem quais seriam os valores que os discípulos iam ter como reais, como fortes na sua vida. Meu amor, você me responda. O que é que você decide? O que é que você escolhe? Se você escolhe por Deus, você tem que deixar tantas outras coisas. Se você vai assumir aquele ensinamento de São Paulo, de querer e desejar as coisas do Espírito, com certeza, idolatria e tantas outras coisas que fazem parte da carne vão ter que ser renunciadas. Agora perceba, como é que alguém se sente saciado? Quando aquela verdade de Deus lhe faz deixar as outras coisas. Quando o Senhor dizia, não é? Amem-se assim, aos outros como se ama a si mesmo. Será que você está vivendo isso? Porque se você faz isso, a sua verdade, se você se enche dessa verdade de Deus, você vai deixar de ser uma pessoa egoísta. Entende isso? Se você se coloca como aquela pessoa que quer ouvir a palavra de Deus, você vai querer viver os ensinamentos de Deus, você vai buscar viver a humildade. E quando se vive a humildade, você põe para fora tantos outros pecados. Quem quiser ser o primeiro, seja o quê? Seja o último. E aí você vai ver na sua vida o que você tem que deixar, o que você tem que cada vez mais desejar. Não significa também, se você faz a escolha por Deus, ser saciado por Deus, que você vai ter tantas outras riquezas. Não, você fez uma opção. Mas mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, você se sente cheio, porque Deus é a plenitude. Se você se sente cheio de Deus, você vai ser saciado de uma sensação que venceu os seus pecados. Compreende isso? Quando você está cheio de Deus, você diz: hoje eu tive uma vitória, hoje eu pisei na cabeça da serpente, porque você renunciou e seu coração está cheio de paz. É assim que acontece. Pois é, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 29 ao 31, ele coloca uma passagem muito forte. Aquele que por mim e pelo Evangelho deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmãs e terras, ainda nesta vida receberá 100 vezes mais. Casas, mães, irmãos e irmãs e terras, com perseguição, com muita tribulação, mas ainda nesta vida. Então, seremos saciados 100 vezes mais se nós renunciarmos tudo para seguir ao Evangelho. Mas, Mara, e São José e a Virgem Maria? São José, aquele escravo por amor, a Virgem Maria, escrava por amor de Jesus, eles vivenciaram esta bem-aventurança? Mas claro que sim. Se a gente perceber humanamente, naturalmente, quantos filhos São José e a Virgem Maria teve? Talvez você esteja dizendo: Nossa Senhora, eu defendo o dogma da virgindade. Certo, humanamente Jesus teve um. Mas será que não teve muito mais do que os 100? Será que não teve muito mais que 100 filhos? Eu sou filho dela, você também, você que nos assiste também. Somos todos filhos da Virgem Maria. Quando ela faz a opção por ter Deus, nós temos tudo. Quando você fizer a sua opção verdadeiramente de ser de Deus, o que te faltará? Se é Deus aquele que pode saciar de tudo que nós temos. O Senhor é a graça. Eu não sei qual é o vinho que falta na tua talha, mas acredite, o Senhor pode te preencher de tudo que você possa precisar. E quando você pergunta, César, se São José e a Virgem Maria teve essa bem-aventurança, eu te respondo que eles tiveram todas as bem-aventuranças, porque eles sim souberam negar o mundo para possuir tudo que é Deus. Eles souberam fazer isso. Eles não tinham apego a nada nem a ninguém.
Quais eram os cacarecos que a Virgem Maria quis juntar ali nas carreiras para sair para o Egito? Se ela tinha Deus, o seu tudo. Quais eram as pessoas que eles eram apegadas? A Virgem Maria subiu ao templo com 3 anos, não olhou para pai, para mãe, para nada, porque o que ela desejava era fazer a vontade de Deus. O que te impede, meu amor, de você deixar para ter Deus? Pensa nisso. Que esse programa possa te fazer crescer também nessas coisas. Nada de terreno aprisionava nem São José, nem a Virgem Maria. E vai dizer assim essa bem-aventurança. Como é mesmo que fala? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe qual era o título de São José? Justíssimo. Não era apenas um homem justo, mas ele tinha a justiça por excelência. E que de qual justiça está sendo falado aqui? Não é a justiça dos homens. A justiça dos homens é fazer aquilo que é certo, que é coerente. E eu te pergunto, se você fosse um juiz e estivesse analisando a atitude de São José, você poderia dizer que ele estava mentindo porque ele quis renunciar à Virgem Maria? Ele era justo. Ele sabia que ela estava grávida, sim, mas que aquele filho não seria dele. Mas aí é onde entra a justiça de São José. Ele não estava fazendo a justiça mediante os seus valores, mediante aquilo que ele acreditava, mas ele usa da consciência dele, dos ensinamentos que Deus deu, porque ser justo é cumprir a vontade de Deus, ser justo é ter a palavra firme dentro do seu coração. E São José responde o quê? Ele tem aquela intimidade com o anjo, e o anjo diz o quê? Não temas receber Maria. Qual a atitude que São José foi? Qual a atitude que São José teve? Ele foi justíssimo. Ele levou Maria para casa. Você já levou a Santíssima Virgem para casa? Quando você levar verdadeiramente, ou até se você tem essa mulher verdadeiramente, você vai ser preenchido de tudo. As grandes experiências que os homens e as mulheres de Deus tiveram de serem saciados porque tiveram encontro com a mãe do Salvador. Lembra de Simeão? O que é que Simeão estava fazendo no templo? Esperando que os dias se completassem. Mas quando ele teve um encontro com a Virgem Maria, aquele desejo de ver o Senhor foi saciado. Santa Isabel estava lá, grávida. O seu esposo estava o quê? Não podia falar, ele não tinha com quem se comunicar, ela tinha sede de justiça. Nossa Senhora chega naquela casa, a paz se estabelece, cheio fica São João Batista do Espírito Santo. Você percebe isso? Como é grandioso as pessoas que se entregam? Então, cada vez mais que desejarmos a paz, seremos saciados quando tivermos um verdadeiro encontro com a Santíssima Virgem. Promova que os teus se encontrem com Nossa Senhora, para que verdadeiramente estejamos cheios de Deus. Então, você que é consagrado à Virgem Maria, lhe convido a viver fortemente essa bem-aventurança. E você que ainda não se consagrou, consagra-te a ela. O padre Stefano Gobbi, no seu livro Azul do Movimento Sacerdotal Mariano, numa alocução de 9 de novembro de 1975, Nossa Senhora nos diz: se viverdes vossa consagração, a sua vida será totalmente transformada. Se viveres a consagração, se tu te consagrares a Jesus pelas mãos de Maria, sua vida será saciada. A Virgem Maria promete: comunicar-vos-ei o meu Espírito e tornar-vos-ei cada vez mais amante da Igreja, adorador da Eucaristia. Amarás cada vez mais o Santo Papa com um amor profundo. E a sua consagração será a única luz que iluminará as suas noites escuras e traiçoeiras. Será a última luz acesa. Serás guiado pela Virgem Maria. A consagração será uma arma de fidelidade. É uma arma que a Virgem Maria, na sua consagração, combaterá e vencerá o inimigo por ti, se você se refugiar no seu imaculado coração. Então você é chamado a se consagrar a ela. E fechando o nosso momento de oração, no nosso devocionário da página 46, fazendo a oração das virtudes, Nossa Senhora está intimamente ligada a Jesus neste pleito de matar a nossa fome e a nossa sede. E diz: ó meu Senhor e meu Deus, que destes aos santos e bem-aventurados, aos servos de Deus, como também a São Luís Maria Grião de Montfort,
a virtude de ter fome e sede de justiça. Fazei que neste dia, por intercessão da Virgem Maria, aquela que é sol da justiça, eu, diga o seu nome, pense naquilo que você necessita, eu alcance a graça de praticar a justiça e de testemunhar os irmãos que Cristo, sol da justiça e luz do mundo, é quem faz Maria Santíssima, sua mãe, resplandecer com sua luz, conforme sua vontade. Que assim seja. Então, que a Jesus e a Virgem Maria habitem em cada um de nós. Então, agora, neste último momento, o Padre Luiz Paulo, ele vai nos colocar as considerações finais, aquilo que faltou ser dito sobre esse tema, e também vai nos abençoar, para que possamos, em unidade com ele, em unidade com a Igreja, vivemos essa virtude que é tão difícil. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você, meu irmão, minha irmã, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Bem-aventurados, felizes serão os que possuem fome e sede de justiça. Vivemos num mundo de muitas injustiças. E você tem fome de justiça? Você quer que o reino da glória, o reino da paz, o reino da fraternidade se estabeleça no nosso mundo? Ao término da Segunda Guerra Mundial, as nações se encontraram e promulgaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todas as nações assinaram esta declaração, mas nós vemos que tantos anos depois, ainda os direitos do homem não são respeitados. Quantas pessoas que no nosso país, no nosso estado, na nossa região, quantas pessoas têm a sua vida negligenciada. Então, que neste momento de encontro, neste momento de reflexão, você possa repensar o seu modo de viver. Quem você é e você precisa de quê? Não seja só um sujeito que consome, mas um sujeito que reflete sobre aquilo que possui. Muito obrigado. Então, você que deseja se consagrar à Virgem Maria, assista ao nosso programa, adquira o nosso material. Nossos livros de consagração estão na Casa Sagrada Família. Temos o nosso livro Consagra-te e muitos outros livros, o Tratado da Verdadeira Devoção, o Totus Tuus, para que você possa se preparar para se consagrar à Virgem Maria. Nós estamos com um curso de consagração na nossa casa de formação, todas as quintas-feiras, após a Santa Missa, às 19 horas. Mas também estamos com um grupo na comunidade Maria Mata, na sexta-feira, em São Gonçalo do Amarante, na Capela da Medianeira, em Ponta Negra, na Santa Rita de Cássia, também nas quintas, no Perpétuo Socorro. Então, existem vários locais, várias capelas, várias paróquias, a qual nós estamos com o curso de consagração. Que você possa também estar participando da programação de nossa TV. Assista a nossa grade, assista a nossa TV, Potiguar Clip Show, Momento Sindical, o Texto de São José, os textos marianos, tudo aquilo que a nossa TV tem para lhe oferecer. E também seja um benfeitor, a Associação do Senhor, o Bom Pastor, a qual você pode fazer a sua ajuda para que essa TV possa vir em sinal aberto para todo o Natal. Então, que você possa sempre estar em unidade com a nossa TV e desde já mandar o nosso cheirinho, o nosso beijinho para todos os moradores de Mãe Luísa, né? Todos aqueles que são da paróquia do Padre Luiz Paulo, todos os discípulos da Mãe de Deus, nossos familiares, todos aqueles que nos assistem, interajam conosco. Então, nesse momento final, que a graça de Deus esteja com todos vocês, e o Padre Luiz Paulo, ele vai dar a bênção final para o término do nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Consagra-te. Consagra-te.